Meus amigos, muito boa tarde a todos. Estou muito feliz de retornar a essa casa. Já deve fazer mais ou menos uns 2 anos que não venho aqui. E para mim essa é uma casa muito especial, há mais de 40 anos de portas abertas para nos atender, nós todos que somos enfermos da alma em algum setor. Uma casa de acolhimento que contém os seus benfeitores espirituais e também os encarnados que se voluntariam para ajudar. Nós invariavelmente ainda temos um estado de imperfeição e o serviço muitas vezes é terapêutico, porque mesmo que não tenhamos todas as habilidades e competências dos benfeitores que nos assistem, nós fornecemos a nossa boa vontade como contributo para fazer multiplicar as pequenas migalhas que temos a oferecer. E não é outro o pedido ou a exigência dos céus ao nosso respeito. A construção do reino divino, tal qual o Cristo nos propõe, é justamente abrir os nossos corações para que, com o nosso exercício, tentando colocar em prática o Evangelho de Jesus na nossa vida, dentro da casa espírita, dentro do lar, no nosso ambiente profissional, nós possamos nós mesmos ajudar a essa criação desse estado de paz interior. A paz, ela é uma conquista, portanto, uma conquista que precisa do nosso engajamento. E é por isso que escolhemos para a tarde de hoje a reflexão de uma frase que não é nossa, mas do apóstolo Paulo. Esse é um dos versículos da sua segunda carta aos Coríntios, atribulados, mas não angustiados. E Paulo é alguém que tem autoridade moral para falar de tribulação. Foi ele mesmo quem disse que a tribulação confere fortaleza, porque o Cristo o advertiu, como advertiu-nos a todos que somos cristãos espíritas, que no mundo teríamos aflições. E nos causa uma espécie de perceber que, embora todas essas informações já estivessem gravadas no nosso inconsciente, e que através dos textos bíblicos nós nos defrontamos com essa realidade, permanecemos em angústia. Permanecemos inquietos. Não é à toa que o transtorno de ansiedade, infelizmente, tem acometido a saúde de milhões de pessoas no nosso globo. E como explicar? Como explicar o tratamento ou a resposta em relação às tribulações como essa grande angústia que cresce em nós? Quando nós lemos o Salmo 23, no Antigo Testamento, um dos versículos mais belos está escrito: ainda que andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos parar para refletir apenas sobre esse versículo. Invariavelmente todos nós temos os nossos espinhos na carne. Dificuldades materiais, enfermidades físicas, perda de entes queridos, ingratidão de filhos, mágoas, traições, calúnias. Nós temos dificuldades que precisamos enfrentar. Às vezes as demandas são nossas e não foi algo herdado de outras reencarnações. Às vezes trazemos dificuldades emocionais que no trato com o outro são reveladas. Quando, por exemplo, eu convivo com alguém e aquele alguém me gera mal-estar, ou ele me diz coisas que eu me suscetibilizo muito e me ofendo. Talvez o problema não seja exatamente a agressividade do outro, mas a forma como eu respondo, como eu elaboro a minha emoção com base nesse estímulo externo. Então, se nós acreditamos que estando num planeta de provas e expiações, e que aqui nós estamos num hospital e numa escola, portanto convivemos com pessoas que também são doentes, como nós também somos, nós precisamos entender que todos os convites que a vida irá nos proporcionar, as experiências que nós teremos, são provas ou expiações. E partindo desse pressuposto, cabe a nossa esperança, o nosso grau de confiança irrestrita para entender que por trás das situações difíceis não existe um castigo do Pai amoroso, mas uma oportunidade de nós desenvolvermos virtudes. Porque como é que nós vamos desenvolver paciência se nós não tivermos a nossa vontade coibida? Se nós fizermos os nossos desejos ao Pai e o Pai como Pai amoroso, como Pai orientador,
coíbe o nosso desejo, faz com que nós esperamos. Como é que nós vamos desenvolver o perdão se nós não formos magoados? Se nós, defrontados com essa prova que é difícil, que fere os nossos sentimentos mais íntimos, se nós não damos de novo a oportunidade do outro renovar-se e mostrar que ele é diferente. Que muitas vezes nós magoamos os outros sem querer e sem perceber. O homem é antes frágil e ignorante do que propriamente perverso. Por trás de toda essa crueldade, existe uma grande angústia que muitos de nós não sabemos como conciliar com as relações sociais e por isso agredimos, já que não conseguimos destruir a nós mesmos. Então, diante desse cenário, o cristão precisa cultivar a esperança, a fé de que todas essas experiências passam. Os momentos tristes, as provas, mesmo as mais pesarosas, as cruzes pesadas que nós carregamos, isso é apenas um estágio, uma etapa do nosso processo evolutivo. Assim como também a felicidade, as alegrias que nós desfrutamos nesse mundo também são passageiras. São todas experiências com o objetivo de nos suscitar esse desenvolvimento de virtudes. E por que no Salmo 23 existe a exortação de que ainda que eu andasse por essa noite escura da minha alma, eu não temeria mal algum? Porque acima de toda a legislação humana que visa proteger o cidadão, direito à vida, direito a ter condições de subsistir, existe uma lei divina que é calcada no amor e na caridade. É isso que nós estudamos em O Livro dos Espíritos. Portanto, é uma justiça que oferece-nos infinitas possibilidades de retratar os nossos equívocos, porque nós temos a reencarnação como móvel da nossa evolução. E Deus não estabeleceu uma quantidade máxima de reencarnações que nós precisamos ter e planejar a fim de que nós possamos nos tornar espíritos puros. Ele simplesmente cria-nos no auge da sua magnificência, simples e ignorantes, a sua imagem e semelhança, com todos os recursos à nossa disposição, porque a lei divina está inscrita na nossa consciência e deixa-nos relativamente independentes pelo nosso livre-arbítrio, para que nós possamos escolher. Então, perante as tribulações, nós podemos escolher ficarmos angustiados, melancólicos, deprimidos, beirando inclusive ansiedade e outros transtornos psíquicos, ou podemos escolher nos lembrar desse Pai divino que é esse bom pastor. Por isso, no Salmo 23, ele se lembra: porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós não somos folhas secas sossobrando ao sabor do vento. Nós vimos para esse mundo com um planejamento reencarnatório. O mais simples que tenha sido, nós viemos com um planejamento. Nós não estamos aqui ao léu. Por mais que nós observemos do lado de fora as grandes catástrofes, as tragédias coletivas, a inversão de valores sociais, de valores familiares, a tentativa de romper com esses laços civilizatórios e que nos dão a oportunidade de crescer moralmente, nós não estamos a esmo. Acima de tudo isso, tem o Pai amoroso que deveria, a sua lembrança, nos consolar, para que nós estejamos despertos e saibamos de que nada nos acontece sem que tenhamos necessidade de passar por aquele tipo de experiência. E, em geral, nós temos uma ideia muito autodepreciativa a respeito de nós. Eu passo por esses problemas porque eu tenho que pagar mesmo. Porque provavelmente eu fui um criminoso, uma criminosa em outras reencarnações. As aflições, elas são justas, mas podem ter sido um gênero de provas escolhidas pelo Espírito a fim de que ele pudesse evoluir mais rápido. Não necessariamente nós fomos esses criminosos irreparáveis, que muitas vezes ajuizamos de uma forma muito severa em relação a nós. Lembremos do cego de nascença, em que os apóstolos perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse assim cego de nascença? Nem ele, nem os seus pais. Assim ocorreu para que Deus manifestasse o seu poder. E as aflições também ocorrem na nossa vida a fim de que Deus manifeste o nosso poder.
a fim de que mesmo que do lado de fora haja convites para a loucura, para o suicídio, algo que nos deixa aterrados, o suicídio entre jovens, o maior índice de suicídios entre jovens de 18 a 24 anos, ou até mais jovens. De onde vem esse grande desinteresse pela própria vida, esse autoaniquilamento, do esquecimento, desses panoramas esperançosos que são fruto da nossa colheita? Nós estamos no tempo presente convidados a semear aquilo que nós queremos colher. Se nós semeamos a paciência, a obediência e a resignação perante as aflições, inevitavelmente também colheremos o bem que nós estamos sendo convidados a fazer. A visão da imortalidade parece que é uma visão apenas para admiração nossa. Eu admiro os textos de Kardec, admiro o Espiritismo e admiro a visão da imortalidade. Mas dificilmente nós vivemos conforme a imortalidade. Porque se nós já vivêssemos conforme a imortalidade, nós não nos preocuparíamos com as aflições desse mundo transitório. Porque nós não pertencemos ao planeta Terra. Nós somos criação divina. Há muitas moradas na casa do meu Pai, advertiu-nos Jesus. Nós só estamos nesse planeta porque Ele oferece as experiências necessárias para que nós possamos evoluir. Passadas essas fases e tendo adquirido daqui a sabedoria necessária, nós teremos a oportunidade de reencarnar em outros orbes, com experiência muito mais saudáveis, aprazíveis do que o planeta que ora nos abriga. Portanto, todas essas aflições e as causas do mundo material são transitórias. E por que nós nos apegamos excessivamente às posições sociais? Porque é o meu filho, é o meu marido, é a minha família, esquecendo de olhar do lado de fora, esquecendo de estender esses laços de fraternidade para toda a humanidade. Por que nos apegamos desnecessariamente ao vil metal, que é um recurso divino para fazer com que nós possamos evoluir, e não para que enchamos os nossos cofres e nos atormentemos durante toda a nossa existência em busca desses bens que passam. Veja que todos esses convites da vida nos lembram que a vida continua e que nós somos viajores temporariamente nessa enseada de trabalho. E assim, pensando com os olhos além da matéria, nós conseguimos inclusive bendizer as provas pelas quais nós passamos nesse planeta de provas e aflições. Percebemos que por trás da mágoa com que nos fomos infligidos, temos a oportunidade de amar de uma forma incondicional. Este era o amor de Jesus. Ele vem sem compromisso kármico, como nós temos. Ele vem com a proposta do amor excelente. Ele abdica temporariamente de conviver com os gênios celestes nos orbes superiores para internar os seus pés no lodaçal das paixões humanas. Jesus chega ao ponto de se submeter à crueldade dos homens, a uma sentença completamente injusta, um delito que ainda hoje nós procuramos investigar qual foi a causa da sua crucificação e não encontramos plausibilidade. Não obstante, jamais guardou mágoa, jamais deu as costas para os seus opositores. Aproveitava todas as chances para educar, para instruir, não com base na violência, não fazendo com que as pessoas largassem as suas próprias convicções, mas educando pelo amor, pelo exemplo, porque Jesus não era um mestre teórico, era um mestre sobretudo prático, um modelo tão pouco imitado por nós hoje. Nós vemos Jesus se recolhendo, afastando-se um pouco das multidões para orar, e quantas vezes nós esquecemos de utilizar esses recursos em meio às nossas angústias. Esquecemos que ao nosso lado existe um benfeitor espiritual dedicado a nos dar força e ânimo para as nossas dificuldades do dia a dia. Santo Agostinho tem um texto em O Livro dos Espíritos que ele vai dizer: cansem-nos, indaguem-nos, recorram a nós pelo pensamento,
Fustiguem-nos com as suas perguntas e as suas inquietações. Tratem-nos, aos anjos de guarda, como os seus melhores amigos, justamente como um convite para que nós possamos nutrir essa calma e resignação. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma bonita mensagem no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que vai dizer: a calma e a resignação são os maiores preservativos para o suicídio e a loucura. Entender todos esses processos como nós temos condição, sendo espíritas, é um grande preservativo para que nós não nutramos a angústia. Mas se quisermos, ficaremos atribulados e também angustiados. Nós estamos sendo convidados a andar na contramão dos interesses humanos. E às vezes nós olhamos do lado de fora para a nossa sociedade com tantos valores invertidos, tentando achar ali as diretrizes da condução da nossa vida, quando ao contrário, deveríamos fechar os olhos para fora e olhar para dentro, porque é no nosso interior que nós temos o caminho, a verdade e a vida, que nós temos todos os recursos necessários para andar em conformidade com a lei de amor que o Cristo veio nos trazer. Nós podemos e devemos prestar socorro, sem conivência com o mal. Nós estamos habilmente acostumados a apontar os nossos dedos inquisitores contra o julgamento alheio. Mas nós que já temos o conhecimento da lei de Moisés, dos ensinamentos de Jesus e da codificação espírita, temos uma obrigação de estender as nossas mãos em auxílio. Da mesma forma que o Cristo fez. Ele esteve em contato com as misérias humanas sem se conspurcar. Era como se fosse um lírio alvo em meio ao lodo e o pântano. É como a luz que atravessa as áreas mais tenebrosas, mas não se mistura com a delinquência. Mas isso também faz parte das nossas próprias escolhas, porque as conveniências sociais, as conveniências políticas são para nós uma tentação. Como nós ainda estamos imperfeitos, nós não somos infalíveis. Então nós seremos convidados a esquecer esses panoramas imortais e eternos para um prazer temporário. Seja a corrupção, seja contrariar os nossos próprios valores éticos em nome de uma satisfação temporária. E aí, fica também ao nosso dispor, está nas nossas mãos o direito de escolher. Escolher estar angustiado ou estar em paz é nosso, está de acordo com a nossa vontade. E aí o apóstolo Paulo, nessa segunda epístola aos Coríntios, ele começa o texto dele dizendo o seguinte: trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que esse incomparável poder seja de Deus e não nosso. Ele nos compara a vasos de barro. O barro, ele não tem valor antes que o oleiro, o escultor, faça dele um determinado arranjo, transformando-o com uma determinada conformação no vaso. Por mais que nós decoremos por fora esse vaso de barro, ele não deixa as suas propriedades naturais. O barro é frágil, o barro é moldável, o barro é flexível e a sua riqueza está justamente no que ele carrega. Eu posso pegar um vaso de barro e encher de lodo, ou posso pegar um vaso de barro e encher de pedras preciosas e ouro. A sua riqueza está em função daquilo que ele carrega interiormente. Assim somos nós. Nós somos como vasos de barro, frágeis, imperfeitos, corruptíveis e moldáveis. E reconhecer a nossa fragilidade é o primeiro passo para que nós andemos no caminho correto. Porque quando nós não reconhecemos a nossa essência, é muito fácil se enganar. É muito fácil subir num pedestal e se colocar num lugar pretenso de superioridade em relação aos outros. Mas quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós somos mais humildes e percebemos que o outro que eu vejo, que eu encontro em erro, ele é o mesmo vaso de barro, de mesma procedência que eu também sou.
E que se eu me fixar muito no erro do outro, com uma condenação muito severa e implacável, lá na frente eu posso cometer o mesmo delito que ele, porque nós somos feitos da mesma matéria-prima. Reconhecer a nossa fragilidade, portanto, nos torna mais humanos, reconhecendo que o outro é tão falível como eu também sou. Só que o apóstolo Paulo adiciona um pensamento ainda mais importante. Nós trazemos este tesouro nos nossos vasos de barro. Jesus escolhe-nos com a nossa imperfeição, com as nossas dificuldades, com as nossas mazelas, não se importando que ainda não tenhamos habilidades e competências celestes. E Ele faz isso com os seus apóstolos. Ele não escolhe os seus apóstolos entre os anjos perfeitos. Ele escolhe entre pessoas do povo, pessoas comuns, simples e ignorantes, como nós também. Como a dizer que não é necessário um cabedal de cultura muito extraordinário para seguir os ensinamentos de Jesus. E Kardec repete isso em O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 17, Sede Perfeitos, ele vai dizer que existe uma espécie de maturidade de senso moral que não tem nada a ver com a inteligência que nós aprendemos na escola. É por isso que jovens têm essa compreensão do Espiritismo mais do que senhores mais idosos, que não têm dependência com a idade. Essa maturidade de senso moral é uma sabedoria do espírito que pode já ter tido proximidade com esses ensinamentos em outras reencarnações. Então ele escolhe os apóstolos como comerciantes, pescadores, cobradores de impostos, homens simples para causar identificação conosco. E em cada um deles Jesus percebia ali um tesouro. Esse tesouro não estava relacionado com o quanto eles tinham na conta bancária, com o quanto eles tinham construído na vida material, mas com o potencial imanente das suas almas. Jesus percebe isso em todas as criaturas humanas. É por isso que ele não desqualifica nem desvaloriza ninguém. Mesmo no auge da sua superioridade moral, ele trata a todos como seus iguais. Posiciona-se como mestre, ensinando e educando, mas não despreza, não humilha, não desqualifica ninguém, porque percebe que nós temos potenciais que ainda irão germinar ao longo dos tempos. E por que nós descartamos esses tesouros? Esquecemos dos nossos tesouros internos nos vasos de barro e vamos procurar fora tesouros outros que só nos causam vazio existencial. Por que nós nos afundamos nos vícios? Por que nós procuramos nas realizações afetivas a verdadeira felicidade? Se quando eu não amo a mim mesma, eu não consigo transmitir isso aos outros. Jesus vem à Terra como aquele ser que conseguiu lograr o alto amor na sua mais pura essência. A nossa sociedade diz que alto amor é desprezo, que alto amor é eu me elencar nas minhas necessidades, desprezando as necessidades do outro. É muitas vezes eu agir com indiferença em relação à dor daquele que está ao meu lado. Mas o alto amor com Jesus é diferente. O alto amor significa até sofrer, até padecer ao lado daquele que eu amo, se naquela circunstância eu veja motivos para crescer. Ele vem e se submete a todos os seus martírios, porque ele queria deixar registrada uma mensagem indelével. E é por isso que, passados mais de 2000 anos, nós ainda falamos dele. A mensagem que ele vem é eterna, mostrando que vale a pena romper com as barreiras da morte. A salvação que ele nos dá é essa convicção na imortalidade da alma. Então, por que nós estamos desprezando isso, buscando outros tesouros que não nos vão tornar mais humanos? Jesus apresenta o arquétipo da humanidade. Ele passou por todos os processos humanos. Ele era sobre-humano. E aí ele volta numa condição humana, vergando as vestes de um carpinteiro simples, para mostrar como nós deveríamos proceder em relação às aflições. Não se justificar. Porque quando nós andamos com retidão, nós não precisamos nos justificar. A justificativa que temos que nos preocupar é perante a nossa própria consciência. Se nós andamos de acordo com as veredas direitas, cumprindo os ensinamentos de Jesus,
Qual a necessidade de dar prestação de contas ao outro que muitas vezes está mais perdido do que nós? Percebe como nós andamos angustiados por pouca coisa? E aí, quando nós recorremos ao Sermão da Montanha, nós vemos justamente essa advertência carinhosa do Cristo. Não vos inquieteis pelo que há de vir, procurai o reino dos céus em primeiro lugar e tudo mais lhe será acrescentado. Olhai as aves dos céus, os lírios do campo, veja como eles não se preocupam. Não vos inquieteis porque não podeis adicionar um só côvado à altura ou à longevidade da sua vida. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: nós somos atribulados, mas nós não somos angustiados. A tribulação faz parte do nosso processo evolutivo. Paulo, depois que abandonou tudo, ele largou um emprego que, à sua época, era muito bem remunerado. E não apenas isso, ele virou as costas para a sua fama de doutor da lei. Ele era uma inteligência admirável. Todos faziam fiança que ele fosse um dos rabinos mais célebres de todos os tempos. E ele abandona tudo isso. Ou ele estava louco, ou tomado de uma convicção muito poderosa. Os judeus pensaram que ele estava louco. E ele promove uma conversão na sua vida sem precedentes. Justamente confiando na esperança de que aquela mensagem divina provocaria uma mudança e uma transformação, assim como houve na sua vida, na vida de todas as pessoas. Ele levou a mensagem do Cristo para fora da Ásia. Ele foi a Roma, chegou a ir à Espanha, e graças a isso nós temos notícia do Evangelho. Não apenas do Evangelho, como das suas cartas. Ele foi apedrejado em praça pública várias vezes, preso. Essa carta que nós estamos lendo foi escrita numa das suas prisões. E quando ele esteve preso, era quando mais ele fazia palestra. Ele prelecionava para os outros presos, para os soldados romanos, e inclusive chegou a converter alguns. Então ele entendia muito bem de provas e de aflições. E se ele nos garante que nem assim ele perdeu a sua confiança e a sua fé, não nutriu angústia, é porque ele sabe do que ele está dizendo. E ao mesmo tempo, ele nos dá esse chamado para que nós possamos perseverar. Muitas vezes, esse é o nosso principal problema. Nós subestimamos a nossa capacidade e a nossa força. Achamos que nós não aguentamos, que é impossível suportar por mais tempo essa dor. Mas se nós fizermos uma análise para 10 anos atrás, pensemos em todas as aflições torturantes que nós passamos e superamos e que também achamos que não iríamos aguentar. E estamos aqui, mais fortes, mais robustecidos. Isso pode estar em diversos setores. O sentimento de solidão, as enfermidades, muitas vezes com repercussões desastrosas, com tratamentos difíceis que nós enfrentamos, o cuidado com outras pessoas, dificuldades materiais, vícios, demandas emocionais. Mas nós temos os recursos. Quando Jesus se oferece: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, ele não promete retirar a dor. Vinde e eu os aliviarei. Ao lado de cada aflição nós temos o consolo. Como o Cireneu, que constrangido pela legislação romana, foi obrigado a segurar a cruz e reerguer nas vezes que o Cristo tropeçou e caiu com ela. Nós também temos os Cireneus, os nossos amigos, a nossa família, aqueles que às vezes a gente nem achava que poderiam contar. E nos momentos mais difíceis da nossa vida aparecem, sem querer nada em troca, apenas para nos ajudar. A oração, que em momentos de desespero, quando nós nos lembramos de recorrer a esse recurso excelente, nos acalma, nos faz recobrar o ânimo, realinhar os nossos pensamentos para não cometermos loucura. Veja que, de fato,
Nós temos tratamentos, como nessa casa, fluidoterápicos, espirituais. Nós temos as terapias proporcionadas pelas diversas escolas psicológicas, o avanço da medicina. Para que tudo isso? Para que nós possamos sobreviver, para que nós tenhamos alegria de viver, para que nós perseveremos com as nossas lutas necessárias e consigamos extrair dessas experiências esses tesouros imperecíveis do Espírito para alojar nos nossos vasos de barro. E aí o apóstolo continua dizendo: nós somos perplexos, mas não desanimados. Parece que Paulo adivinharia aquilo que iria se suceder na nossa sociedade. Feminicídio, assassinatos dentro de famílias, suicídios em massa, diversos transtornos, a violência. E isso nos deixa perplexos. Nós somos sensíveis? Nós estamos nos compadecendo pelas dores alheias, pelas perdas, pelos desregramentos morais. E nós, como espíritas, sabemos da repercussão espiritual por trás de todos esses atos. Estamos perplexos, mas não desanimados, porque nós, como espíritas, acreditamos que nenhum crime é irreparável. Por maior crime nós tenhamos cometido, nós sempre teremos a chance de nos arrepender, expiar e reparar o mal. São os 3 passos que Kardec coloca em O Céu e o Inferno. Todas as vezes que nós nos afastamos da lei de Deus e cometemos um equívoco, necessariamente temos que passar por essas 3 fases. Veja que Jesus, ele não se preocupou em falar para grandes multidões. Ele não procurou as maiores metrópoles da sua época. Pelo contrário, ele procurou uma cidade muito pequena, talvez menor do que o bairro de Nazaré, para plantar as sementes de Boa Nova. Ele não faz isso por acaso. Jesus propunha uma revolução diferente. A sua revolução não tinha estandartes, não tinha um trio elétrico com grandes comícios. Era uma revolução interior, que passava pela sua vida. E assim também nós. Nós não temos que nos preocupar com grandes modificações, com grandes multidões. Precisamos nos preocupar em nos transformar. E nos transformando, podemos ser um agente influenciador onde quer que a gente vá. Por isso Jesus adverte: fazer brilhar a sua luz perante os homens. Vós sois a luz do mundo. Porque um espírito evangelizado não precisa de discurso. Os seus atos dão uma demonstração daquilo que ele é, essencialmente. E nós que acreditamos na imortalidade, não podemos desanimar, porque nós temos fé na transformação do outro ao longo do tempo. O grande problema é que a gente tem pressa. Ao lado da fé, nós temos um desejo de transformar o outro agora. Então eu vejo o meu pai, o meu marido, fazendo coisas equivocadas que eu recrimino, eu repreendo, para que ele mude agora. Mas aquele estágio pode ser um progresso. A gente não conhece as reencarnações solidárias, sucessivas. Ele pode ter se demorado no mau hábito por muitos anos e agora desse mau hábito gerou apenas uma mania que nos irrita, que nos maltrata, mas que é um progresso. Por isso a paciência, a tolerância uns com os outros, acreditar na regeneração dos indivíduos e dos espíritos, mas saber que tudo tem o seu tempo azado, que a semente para germinar precisa da mudança das estações do ano, do sol, da chuva, se intercalando para que ela tenha tempo de crescer, de dar folhas, flores e mais tarde frutos. Somos perseguidos, disse Paulo, mas não abandonados. Na época de Paulo, no cristianismo primitivo, a perseguição era bastante contundente. Pedradas, açoites. Na época então que ele foi a Roma, os cristãos eram lançados em circos de horror, mortos por feras esfaimadas. Os seus corpos ainda vivos eram estraçalhados por leões famintos.
Eles eram dependurados em postes. Os seus corpos eram ateados fogo. Hoje, dificilmente a gente vê uma atrocidade como essa. Mas as pedradas são outras. São as calúnias, as maledicências. Muitas vezes vindo dos nossos amigos, vindo dos nossos familiares, daqueles que nós amamos. E parece que isso dói mais. Porque o fogo que consome as nossas carnes tem um tempo certo para fazer isso. Deve ser uma dor lancinante, mas passa. E as dores morais? Alguém suportaria essas aflições físicas, mas as dores morais doem profundamente. Nós ainda somos perseguidos, porque agir de uma forma cristã é estranho. Enquanto nós poderíamos estar em outros divertimentos, estamos num salão ouvindo os ensinamentos de Jesus. Isso é, no mínimo, esquisito. A nossa atitude de paciência e de tolerância será comentada como conivência com o mal. E nós precisamos estar advertidos sobre isso. Somos perseguidos, mas não abandonados. Porque nós temos todo esse cabedal de conhecimento e sabemos aquilo que é certo fazer. E para ser cristão é necessária muita coragem. Coragem para abandonar os velhos hábitos, para tolerar as imperfeições do outro com indulgência, sem querer dar lição de moral, sem querer humilhar a ninguém. Conviver com a dor, mesmo sendo magoado injustamente. E para isso é necessária muita coragem. E aí Paulo vai dizer: somos abatidos, mas não aniquilados. Há uma obra pelo Espírito Emmanuel, Renúncia, que fala sobre um espírito, Alcione, que decide reencarnar na Terra sem ter mais a necessidade de ter experiências de um planeta de provas e expiações. Ela poderia reencarnar em outros orbes, ter experiências mais felizes. Mas o seu coração ainda estava enlaçado por vínculos de espíritos que estavam presos às experiências desse planeta. E ela decide vir. Ela ainda não era um espírito perfeito. Ela poderia falir. E a missão dela era muito arriscada, porque sem precisar ela se colocava em contato com essas tentações mundanas. Mas ela decide. E uma das coisas que ela diz, que Emmanuel anota da obra, é o seguinte: o cálice do remédio deve ser estimado pela sua virtude curativa, mas não pelo travo do seu conteúdo, que apenas produz a penosa sensação de alguns segundos. A nossa estada nesse mundo pode ser comparada a um remédio amargo. Nós temos a necessidade deste medicamento para nos curar das enfermidades da nossa alma. Kardec tem uma pergunta em O Livro dos Espíritos que ele vai perguntar: o espírito conhece a época quando vai reencarnar? Eu acho muito interessante a resposta dos espíritos: a pressente como um cego que sente o calor do fogo que se aproxima. É mais ou menos essa a sensação que nós temos. Desse cadinho purificador no qual nós entramos para que possamos evoluir e nos aprimorar. Isso toma apenas um determinado tempo. Nós estamos aqui durante algumas dezenas de anos, um século, para que for durar muito nessa experiência terrestre. Mas é um tempo que pode ser utilizado para a nossa evolução, se nós soubermos passar por essas provações. São alguns minutos em relação à eternidade toda que está descortinada à face. Mas se nós nos curarmos das nossas enfermidades, será um tempo muito bem utilizado para a nossa existência espiritual. E aí, Paulo vai terminar dizendo: por isso, nós não nos deixamos abater. Pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. A corrupção que Paulo se refere não é a corrupção como nós estamos acostumados a ver, política, financeira, econômica, mas o corpo que entra em decomposição. Enquanto nós estamos nas experiências dessa existência, o nosso corpo físico vai se corrompendo.
Nós estamos caminhando cada dia a mais para a nossa morte, para a nossa desvinculação dessa experiência física. Mas existe um outro corpo que também se corrompe. É o corpo das nossas ilusões. Nós viemos para cá com muitas ilusões. Ilusões que possivelmente teríamos uma vida perfeita, que provavelmente teríamos uma família que nos entenderia e compreenderia em todos os passos da nossa vida. Uma ilusão fruto dos planos que nós fizemos. Defrontados com a realidade, essa ilusão cai. E muitos olhamos para a desilusão com desespero. Mas a verdade, ela é muito mais bela, se nós conseguirmos apreciar a sua importância. Nós que somos bafejados pela doutrina espírita temos acesso à verdade. A verdade de uma forma muito clara e contundente. Uma fé raciocinada que utiliza o discernimento para que nós possamos entender os processos da nossa existência. É muito melhor do que passarmos a vida toda adorando um bezerro de ouro, como os hebreus fizeram. Quando Moisés subiu o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, as pessoas embaixo, por não ter alguém a quem recorrer e por achar que foram esquecidas, entregam todos os seus bens materiais a Arão e ele funde essas pedras, essas riquezas, fazendo um bezerro de ouro. E aquele bezerro de ouro passa a ser adorado por aquelas pessoas, passa a ser o novo Deus. Quantos de nós não construímos um bezerro de ouro para adorar? Às vezes esse bezerro de ouro é a nossa própria vaidade. Nós criamos uma personalidade e queremos ser aplaudidos, queremos ser amados, ovacionados e colocamos todas as nossas expectativas para o olhar do lado de fora. Com todo respeito à opinião dos outros, nós não evoluiremos mais nem menos se formos admirados ou vaiados. A nossa convicção íntima, a nossa realidade interior, a nossa consciência é com que nós vamos nos apresentar depois da morte. Quando passarmos o túmulo, esse corpo fica, e com ele todas as suas ilusões da vida material. E é a nossa psicosfera, aquilo que nós conseguimos construir dos nossos hábitos mentais, do resultado dos nossos comportamentos na vida que tivemos. É isso que nós levaremos pela eternidade. Por isso, meus amigos, esse é o convite. Ainda que esse homem se corrompa, que o nosso homem velho morra, para que possamos nascer um homem novo, nós viveremos sempre, se olharmos para a nossa renovação interior. E já caminhando para o final, eu gostaria de contar uma história. Jesus estava com os seus apóstolos e ele passava pelas cercanias da Galileia e decidiu ir por um caminho que não era habitual. Ele não precisava passar por aquele caminho para chegar ao seu destino. Ele resolve passar por dentro da Samaria. E enquanto ele passava pela Samaria, aproximaram-se perante ele 10 leprosos. Naquela época, estar na presença de um leproso era desesperador. As pessoas corriam distantes, com medo de que aquilo as contagiasse e elas também adquirissem lepra. Os leprosos, por saber disso, e na época a coisa era tão preconceituosa que era comum que quando eu defrontasse um leproso, eu gritasse imundo e eles fossem apedrejados, muitas vezes até a morte. Então os leprosos montavam uma espécie de corrente de solidariedade. Eles viviam nas catacumbas, dentro de cavernas, em locais onde só eles existiam, tentando compartilhar o pouco que conseguiam da caridade alheia para poder sobreviver. Ninguém os ajudava, só eles mesmos. Então eles param com medo, com respeito, guardada alguma distância em relação a Jesus e os seus apóstolos. E se referem a Jesus pedindo: Mestre, tende misericórdia de nós. Sabemos que se quiseres, podes nos curar. Cura-nos. E Jesus, observando, diz apenas: vão e se apresentem para a autoridade judaica, para os judeus em Jerusalém.
E eles vão. Veja, Jesus não proferiu nenhuma palavra mágica. Ele não fez nenhum ato exterior, como se tivesse curado aquelas pessoas. Apenas pedem para que eles se apresentem para a autoridade em Jerusalém. Sabendo da história judaica, a gente entende por quê. Os leprosos eram retirados do livro dos vivos. Era uma espécie de censo na época. Para os judeus, os leprosos não mais existiam. E apresentando-se lá em Jerusalém, se eles estivessem sãos, voltavam a pertencer à sociedade, a pertencer ao livro dos vivos. Então os leprosos vão na fé, acreditando que quando chegassem lá em Jerusalém, já estariam completamente curados. E efetivamente, quando eles estavam a caminho de Jerusalém, percebem uma renovação dos seus tecidos, das suas carnes, e todos se curaram. Um deles, que era samaritano, ao se dar conta da renovação das suas carnes, se sente muito agradecido e não consegue mais ir a Jerusalém, precisa voltar, porque Jesus fez muito por ele, restituiu-lhe a sua vida e com a sua vida a sua dignidade. Os leprosos nem tinham um nome, eram apenas leprosos, como se tivessem deixado de existir, e ele volta. Volta, ainda encontra Jesus e agradece. Mestre, desculpe, mas eu tinha que te agradecer porque o que você fez só pode ser coisa de Deus. E aí Jesus pergunta, mas onde estão os outros 9? Não voltaram para agradecer? Só tu, estrangeiro. Vai, tua fé te curou, tua fé te salvou. Essa história nos mostra muitas coisas interessantes. Precisamos caminhar com fé, mesmo sem garantias daquilo que irá nos suceder. Por isso nós somos atribulados, mas não angustiados, porque a nossa fé nos dá a esperança que as nossas carnes também irão se renovar. Segundo, nós precisamos entender que esses processos precisam do nosso envolvimento, que eu preciso decidir não me angustiar e não me desesperar. E quando vier esse sentimento de melancolia ou de inquietação, eu preciso renovar o meu panorama mental para me acalmar e me asserenar. E terceiro, e o mais importante, nós vamos nos curar à medida que estivermos caminhando. Não podemos ficar parados. Enquanto nós estamos vivendo, temos os convites para essas conquistas imperecíveis do Espírito. Ao longo do caminho, essa cura vai se processando. É o homem velho que morre, nos dizeres do apóstolo Paulo, e vai nascendo um homem novo. Portanto, é preciso coragem. Que Jesus nos inspire, meus amigos. Nos inspire com a sua paz, com a sua proteção, para que nós jamais nos esqueçamos que não estamos aqui ao acaso e nem à toa. Nós temos um propósito. E essa primeira missão não é na sociedade nem na nossa família, é para conosco. A missão da nossa felicidade, da nossa paz íntima, que nós não permitamos que nada no mundo possa roubar a nossa paz. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vençamos nós também. Muita paz a todos.